Professor, prefixos e sufixos são elementos que a gente pode unir a uma raiz ou radical para formar novas palavrinhas, muitas vezes com a ideia de negação, de um local, de um posicionamento, de um tamanho ou de um formato de uma estrutura no corpo humano. E é muito utilizado em anatomia humana, tanto esses prefixos quanto os sufixos. Então eu te pergunto, isso aqui é um canal de anatomia ou é de português? Jovens de todas as idades. Eu sou o professor Márcio Reis e sejam todos muito bem-vindos em nosso canal Anatomia em 1 minuto. Porque no final do vídeo nós vamos fazer aquele resumão que todo aluno gosta, de aproximadamente 1 minuto, para ver se você conseguiu guardar tudo que eu vou falar por aqui. E já senta o dedo no like aí e se inscreva em nosso canal. Porque apesar do jovem de vez em quando dar uma rateada em anato, em português ele já está bem melhor do que eu. Então vem comigo que vai ser facinho. E para começar, vamos valorizar o nosso jovem no início, porque o que ele falou está corretíssimo. O que são prefixos e sufixos? São elementos que nós podemos colocar antes ou após uma raiz ou um radical para gerar significados às nossas palavras. Em anatomia a gente tem muito essa utilização, principalmente para as raízes e radicais, prefixos e sufixos de origem grega e latina. Então isso às vezes dá uma confusãozinha na nossa cabeça entender um pouquinho esses nomes. Mas o objetivo aqui é apresentar para vocês um conjunto desses prefixos, dessas palavrinhas, desses pequenos elementos que nós vamos colocar na frente de uma palavra central para expressar um significado. Vamos começar com alguns prefixos de origem grega, como, por exemplo, a letra A. A letra A, como prefixo grego, significa ausência. Vou dar um texto aqui que a gente encontra normalmente nos livros de anatomia. As cartilagens articulares são avasculares e aneurais, quer dizer que elas não apresentam vasos sanguíneos e não apresentam nervos. Esse prefixo A de ausência é bem comum na nossa literatura. Um próximo grego que a gente tem peri. Peri faz parte do nosso cotidiano. Periferia, perímetro. O professor de matemática fala, veja quantos centímetros tem o perímetro da figura, né? Ele está querendo analisar o entorno dessa figura. E no corpo humano a gente utiliza esse prefixo peri, por exemplo, como periósteo, que é um tecido localizado ao redor do osso. A gente encontra um perimétrio, que é um tecido, é uma camada que se encontra ao redor do útero. Pericárdio, é uma parte tecidual localizada ao redor do coração. Capilares peritubulares são os capilares que nós encontramos ao redor dos túbulos renais, com a importância de formação da urina. Além desse prefixo peri, nós temos o prefixo epi. Epi significa sobre, epi significa acima e também tem origem grega. A gente pode encontrar como epífise, é a parte óssea acima da nossa cartilagem, do nosso disco de crescimento. Podemos encontrar o epicôndilo, por exemplo, do húmero ou o epicôndilo do fêmur. Os epicôndilos são acidentes ósseos, são projeções ósseas localizadas acima dos côndilos. Aí nós podemos ter os epicôndilos medial, o epicôndilo lateral. Podemos encontrar o epitálamo. É uma parte do tálamo, uma parte do sistema nervoso acima do tálamo. Além disso, o que nós podemos encontrar? O endo. Endo significa dentro, significa interno, também de origem grega. E aí nós podemos encontrar o endométrio, é a camada interna do útero, o endocárdio, é a camada interna do coração, o endósteo, é a camada interna dos nossos ossos, principalmente tubulares. E também temos mais um prefixo grego chamado meta. Meta significa além de. Então nós temos, por exemplo, nos ossos do punho, os ossos do carpo. Além desses ossos do carpo, mais distantes a esses ossos do carpo, nós encontramos os metacarpos.
carpos, que de maneira associativa a gente também tem isso no pé. Nós temos ossos do tarso e além desses ossos do tarso, mais distantes desses ossos do tarso, nós podemos encontrar os metatarsos. Também temos esse prefixo meta, como por exemplo, quando a gente trabalha as metarteríolas. Nós temos as arteríolas e além dessas arteríolas, um pouquinho mais à frente, nós temos as metarteríolas. Agora, trabalhando alguns prefixos latinos, nós temos supra e infra. São prefixos antagônicos, em que supra quer dizer acima, em cima de alguma coisa, e infra, abaixo, embaixo de alguma coisa. Como exemplo, a gente tem os músculos do manguito rotador, supra e infraespinhal. Por que o músculo se chama supraespinhal? Porque ele está acima da espinha da escápula. E por que o outro músculo se chama infraespinhal? Porque ele está abaixo da espinha da escápula. Dentro desses prefixos latinos, nós também podemos encontrar intra, que significa interno, quer dizer que está dentro, extra, quer dizer que é externo, quer dizer que está do lado de fora. Também são prefixos antagônicos. Por exemplo, o líquido sinovial se encontra intraarticular, quer dizer que ele está dentro da articulação, no interior da articulação. Já nós temos músculos que estabilizam as articulações e estão do lado de fora dessas articulações. Eu posso dizer que esses músculos, eles são extraarticulares. Como nós também temos ligamentos extraarticulares, quer dizer que estão do lado de fora dessa articulação, no exterior dessas articulações. Complementando essa sequência, inter. Inter significa entre. Então nós temos, por exemplo, aqui dois ossos no nariz, os ossos nasais, direito e esquerdo. Eles apresentam uma sutura, chamada sutura internasal, que é uma sutura entre os ossos nasais. No húmero, a gente tem um sulco que transita entre os tubérculos. Eu vou chamar esse sulco de intertubercular, porque ele está entre os tubérculos. Mais um prefixo latino, sub. Sub quer dizer abaixo de. Ele vai estar escondido por alguma estrutura. Por exemplo, nós temos as glândulas sublingual. Sublingual é uma glândula que está abaixo da língua, escondida pela língua. E também o prefixo pode utilizar nessas outras glândulas submandibulares, quer dizer que elas estão abaixo da mandíbula, escondidinhas por essa mandíbula. Se a gente der uma sequência agora, a gente vai encontrar agora dois prefixos, um grego e um latino, que significam a mesma coisa no corpo humano. M vem de origem grega e semi tem origem latina. M quer dizer metade, dividida ao meio, assim como o prefixo semi do latim, que quer dizer metade, dividido ao meio. Então, ora algumas estruturas do corpo vêm com esse prefixo M, ora eles vêm com o prefixo semi. Exemplos de prefixos M. M face, quer dizer que eu estou me referindo a uma metade de uma face. M cabeça, quer dizer que eu estou me referindo à metade de uma cabeça. M corpo, quer dizer que eu estou me referindo à metade do corpo. E quanto ao prefixo semi, a gente pode encontrar os músculos semiespinhal do tórax. Nós podemos encontrar o músculo semitendíneo. Para a gente fechar essa parte introdutória de prefixos em anatomia, vamos trabalhar mais 4 prefixos de origem grega. Hiper e hipo, que são prefixos antagônicos. Hiper significa acima, em cima ou excesso, muitas vezes. Então a gente pode encontrar, por exemplo, a palavra hipertrofia muscular. Quer dizer que o músculo está com um tamanho grande, está com um tamanho bem desenvolvido, ele está maior. Em contrapartida, a gente tem o prefixo hipo, que quer dizer pouco, quer dizer que está embaixo. Então a gente pode encontrar aí, por exemplo, um indivíduo com hipotrofia muscular. Quer dizer que esse músculo está pouco nutrido, ele está com pouco volume muscular, ele tem um volume reduzido, ele é menor. Então, nessa ideia de hiper e hipo, nós temos 2 prefixos antagônicos de origem grega. Esse hipo ainda pode encontrar com alguns outros nomes, por exemplo, que a gente encontra nervo hipoglosso, quer dizer que é um nervo que ele transita debaixo da língua. Glosso quer dizer língua, né? Transita por debaixo da língua para gerar nossa motricidade da língua. E para a gente fechar, 2 prefixos que nem sempre a gente utiliza em anatomia, mas o professor sempre vai falar, e se você já aprender agora, já sai no lucro. Dis
e para. Dis, de origem grega, quer dizer dificuldade, alteração. Então a gente pode dar como exemplo, o paciente estava com uma dispneia, quer dizer que estava com uma dificuldade respiratória, uma alteração do ritmo respiratório. Um outro paciente apresentava disfagia, era uma dificuldade em se alimentar. O outro prefixo é o para, também de origem grega, que significa ao lado de. Então nós temos músculos paravertebrais, são os músculos localizados ao lado das vértebras. Nós temos uma glândula chamada paratireoide. A glândula paratireoide está ao lado da glândula tireoide. É isso, jovem, vários prefixos para você se nortear, para você se balizar e estudar dentro de anatomia humana. Tente reparar as palavras, muitas vezes elas apresentam prefixos, sufixos ou significados etimológicos que te ajudam a entender um pouco mais a clínica ou do que exatamente a palavra está dizendo. Esses prefixos são apenas alguns, prestem atenção, mas eles servem de inspiração para você estudar e perceber exatamente como essas palavras estão sendo formadas. Bora lá para a nossa revisão em 1 minuto? A, ausência, peri, ao redor, ep, acima, endo, dentro, meta, além de, supra, acima, em cima, infra, abaixo, embaixo, intra, interno, dentro, extra, externo, fora, inter, entre, sub, abaixo, M ou CM, metade, dividido pela metade, hiper, acima, excesso, hipo, redução, abaixo, dis, dificuldade, alteração, para, junto a, próximo de. É isso, jovens, espero que sirva de inspiração para vocês. As palavras têm significado, esses prefixos muitas vezes querem dizer uma localização, uma negação, um tamanho, um formato. Atenção às palavras de anatomia, tem origem grega e latina e não se esqueçam disso. No mais, fiquem com Deus e até breve!